Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E nós estamos aqui para mais uma edição com ele, o nosso querido comandante deste programa, Dr. Francisco de Agostinho Júnior, que vai falar hoje sobre vacinação, né? Como anda essa questão no nosso país, né? É muito importante esse assunto e acho que vale a pena você ficar com a gente, que você vai ter informações valiosíssimas. Ele já está aqui, ó, professor Dr. Francisco, diga lá! Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, grande amigo que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Muita alegria por estarmos aqui novamente nessa sexta-feira falando sobre a saúde dos nossos filhos. Conceitos, avaliações, interesses, atualidades que possam estar trazendo a você, família, alguma orientação sobre como cuidar melhor da saúde do seu filhinho. E é com grande prazer que nós fazemos isso, com grande alegria, né, Marcos? Que nós estamos aqui juntos para fazer novamente o programa O Mundo da Criança. Nossa gratidão à televisão Canal 4 por essa oportunidade, por esse privilégio de vida em poder falar sobre saúde das crianças. Oxalá a gente atinja esse objetivo, falando e trazendo alguns conceitos, popularizando alguns valores que possam estar aí norteando como cuidar melhor da saúde dos nossos filhos. E você anunciou, Marcos, um tema assim muito polêmico, difícil atualmente até de ser abordado, mas que precisa de uma orientação, que precisa de um comentário, pelo menos, para que a gente possa se localizar em relação ao que fazer com os nossos queridos filhinhos que nascem, ou que vão nascer, ou que estão crescendo. Como é que funciona essa história de vacinação? Vacinas, situação atual no Brasil e no mundo. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Marcos, por incrível que pareça, vacinas sempre foi alguma coisa muito bem aceita pela sociedade, porque ela realmente, nos momentos assim mais difíceis, mais angustiantes, de muita doença, de muita morte, as vacinas são sempre aquela esperança de que possa haver uma obstrução na evolução daquilo que está matando, que está trazendo doença para nossas crianças ou, de modo geral, para a nossa sociedade. Foi assim agora com o Covid, nossa última experiência com coisas assim, com doenças muito agressivas, né? Que levou o Covid, matou muita gente, que tristeza, né? Tivemos experiências com outras epidemias, eu me lembro bem da experiência com a epidemia de meningite. Foi terrível viver aquilo. Quanto nós trabalhamos naquela época para cuidar de crianças com meningite. E realmente as vacinas era assim o ponto de referência, era a esperança. Vai chegar as vacinas, e aí você tinha uma fé maior de que aquela invasão dos nossos corações, com morte, etc., com dores, com doenças, iria parar. Agora, as vacinas das crianças, então, nem se fale, né, Marcos? Quanta coisa assim extraordinária aconteceu com a vacinação das crianças. Nós que vivemos alguns poucos anos aí para trás, Marcos, mais ou menos da sua época, né, Marcos? A gente tem uma experiência muito favorável com as vacinas, porque nós vivemos algumas doenças que a vacina deu um stop. Você vacinou e hoje nós não temos mais algumas doenças, e nós podemos citar, por exemplo, um modelo clássico em que a vacina funcionou rigorosamente é a paralisia infantil. Ao longo da minha história como médico, Marcos, eu vi uma criança com paralisia infantil na sua fase aguda. Hoje nós vemos vários adultos sequelados dessa doença, mas na fase aguda não tem mais. Isso não há dúvida, graças à vacina. Graças à vacina que envolveu o mundo todo, a sociedade de modo geral, organizações, né? E a vacina e a paralisia infantil acabou. Então nós temos muitas doenças,
Nós podemos até mencionar aí a difteria, tétano, coqueluche, são doenças que não existem mais. Coqueluche, um caso ou outro surge, mas de modo geral não existe mais. A gente fala até em doenças assim, a que mais me chama a atenção pela experiência que temos é meningite. Vários agentes causando meningite, meningococcus, essa bactéria terrível, pneumococcus, bactéria terrível causando meningite. Isso a gente viveu muito, Marcos. E ainda a gente tem uma lembrança de quão ruim foi essa época em que essas bactérias terríveis invadiam a saúde, a família, as crianças e quantos óbitos, né, nós tivemos com essas doenças terríveis. Então as vacinas evoluíram e foram surgindo muitas vacinas. Hoje a criança nasce e ela já recebe vacinas. E para controlar tudo isso, Marcos, nós temos laboratórios assim bem diferenciados, como é o Instituto Butantan. Nós temos uma organização política muito boa. Nós temos um Ministério da Saúde que controla bastante. Nós temos um Plano Nacional de Imunização, PNI. E existe toda assim uma preocupação com as vacinas. Atualmente nós estamos vivendo vacinas para dengue, são as últimas, né? Vacina para dengue, vacina para gripe, que tem que ser dada todo ano. Então, nós profissionais respeitamos muito a orientação que vem da saúde pública, que vem dos órgãos, são os órgãos governamentais, é o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós profissionais procuramos respeitar muito isso. Mas isso acaba gerando muitas dúvidas em função o mundo hoje é globalizado. Então a notícia de lá de fora do país é trazida para cá e isso gera dúvidas. E isso é exatamente a razão, Marcos, que nós estamos trazendo um programa de orientação, de colocações de algumas coisas importantes. Porque qual é a pergunta hoje? Ô Francisco, realmente nós temos que vacinar as crianças? Olha, nós acompanhamos a orientação do Plano Nacional de Imunização, nós acompanhamos a orientação do Ministério da Saúde. E aí nós falamos, olha, o Ministério da Saúde, o Plano Nacional de Imunização, orienta a fazer as vacinas. Nós estamos vendo famílias em dúvida se devem fazer qualquer vacina. Então, há uma predisposição a isso aí do que vacinar, do que não vacinar. Há certas dúvidas aí em relação às famílias do que devem vacinar ou não. E aí a gente tem, então, alguma observação, algum comentário a fazer em relação a isso. E aí nós temos que um texto que a gente extraiu aqui da literatura. Embora a demanda da comunidade por vacinação infantil permaneça alta, tem muita gente procurando com seriedade as vacinas e a proteção contra mais doenças esteja se expandindo, o número de vacinas está crescendo, as estimativas mais recentes destacam uma trajetória preocupante. Então, embora a permanência, a procura esteja alta, a proteção contra doenças, contra mais doenças surgem vacinas, há uma trajetória preocupante. A escassez de financiamento nacional e global, a instabilidade crescente no mundo e o aumento da desinformação sobre vacinas ameaçam estagnar ou até reverter o progresso, o que colocaria em risco os aumentos de doenças graves e mortes evitáveis. Gente, por isso que nós estamos aqui, para tentar informar, Marcos, para tentar colocar alguns dados que possam ajudar a você, papai e mamãe, a decidir sobre vacina. É claro que a gente sempre fala assim, olha, o filho é seu, a responsabilidade é sua. A orientação é para que haja realmente uma seriedade em relação à caderneta de vacina, à vacinação dos seus filhos, desde que nasce. Essa é a política do Brasil, essa é a proposta do Brasil. Então, mas a desinformação acaba fazendo com que essa trajetória que foi tão maravilhosa até aqui, começa a
gerar algumas dúvidas e uma trajetória torna-se preocupante. Por quê? Tem gente que não quer vacinar, é bem claro isso. Tem gente que não quer vacinar. Tem gente que é orientado a não vacinar. E aí a gente tem que orientar, olha, cuidado com essas propostas. Realmente cuidado, porque realmente uma doença evitável, né, não dá para a gente admitir mortes. Não dá para a gente cuidar de uma doença que não precisava existir, mas que tornou-se grave e era uma morte evitável e acabou acontecendo. Então é por essas situações, Marcos, principalmente a desinformação, é que nós iniciamos o programa para ver se a gente faz algumas colocações para motivar você, família, a levar muito a sério, a ter decisões coerentes e responsáveis em relação ao seu filhinho que nasceu ou que está crescendo e até que você é jovem e adolescente. E aí nós vamos para o segundo bloco em seguida, enquanto isso você chama o nosso comercial, o intervalo, e nós já voltamos. Eu convido você a ficar com a gente aí. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com o Mundo da Criança de hoje. Até já! O meu objetivo era escolher uma escola em que o meu filho pudesse ingressar no maternalzinho e pudesse ir até o terceiro colegial com os mesmos amigos, com a mesma didática. Mas o que eu encontrei aqui no maternalzinho, né, nessa primeira experiência dele, eu acho que eu tive uma sensação de casa dentro da escola. Eu me sentia muito tranquila na hora que chegava na parte que eu tinha que sair de cena, porque eu sabia que ele estava sendo muito bem cuidado, e aí foi cada vez mais criando esse vínculo com ele, e hoje ele ama a escola. O conselho que eu dou para toda mãe é não deixe de colocar o seu filho na escola na primeira oportunidade que você tiver. Eu sei que cada família tem uma realidade. A realidade da minha família é que eu precisava colocar ele o quanto antes na escola possível, porque a nossa dinâmica de trabalho exige que a gente fique fora de casa mais tempo. Então, o meu conselho para as mães que tomarem essa decisão de colocar os filhos na escola é colocar o quanto antes, para a gente poder estimular ele desde pequeno, eles poderem ter experiências com outras crianças. Sem dúvida, a parte sociável do Antônio foi muito estimulada aqui. E sem contar que é um tempo em que eles estão em constante desenvolvimento, eles estão sendo cuidados, amados, com o mesmo amor e carinho que a gente tem dentro da nossa casa, mas em poder conviver com as outras crianças, que acho que na infância isso sem dúvida é algo primordial, né? Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no todo momento. Cuidar da sua equipe é investir no crescimento da sua empresa. Com o Plano Empresarial Unimed Marília, você oferece mais segurança e qualidade de vida para seus colaboradores. Neste mês de abril, aproveite condições especiais para novos contratos. Desconto de 25% nas mensalidades de abril e maio. Carência zero para consultas e exames simples. Mais cuidado desde o primeiro dia. Aproveite! Condições válidas até 30 de abril. Ligue agora 14 3402 2522. Aqui tem Unimed. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Já estamos de volta no Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Que bom contar com a sua audiência para esse segundo bloco do nosso programa, falando sobre vacinação, né? Qual a situação atualmente no Brasil com relação à vacinação? Esse é o tema abordado pelo nosso querido professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, que já está aqui na tela. Diga lá, doutor. Marcos, nosso segundo bloco, e nós estamos falando desse assunto assim tão importante na saúde. Para o pediatra, eu creio que esse é um dos assuntos assim mais importantes,
que a gente deve bater mais em cima, mais procurar uma motivação, uma divulgação, provocar os pais a uma seriedade, a uma responsabilidade em relação ao assunto vacinas. Por que isso tudo? Parece que todo mundo vacina. Não está assim. Nós mencionamos no slide anterior que essa história das vacinas está tendo uma trajetória preocupante, porque tem muita gente batendo que não precisa mais vacinar. Nós vamos contar por quê. Veja, a proposta, sim, veja, que nós vamos mencionar aqui, Marcos, as vacinas foram a maior conquista deste país no século XX. Você que inventou isso, Francisco? Não. As vacinas foram a maior conquista deste país no século XX. Que país? O Brasil? Não. Os Estados Unidos. Center for Disease Control Prevention. Centro para Controle e Prevenção de Doenças. É o CDC dos Estados Unidos. É a organização máxima em termos de controle de doenças e de prevenção de doenças. Todo mundo olha, o que pensa o CDC? Qual é a decisão do CDC? Esse Centro de Controle e Prevenção americano realmente tem uma participação mundial extremamente importante. E essa frase vem deles, considerando as vacinas a maior conquista do século XX. Por quê? Porque viram que as doenças infecciosas graves, que levaram muita gente à morte, muitas crianças à morte no mundo todo, e principalmente nos países subdesenvolvidos, como o nosso, isso caiu muito. O índice de mortalidade era muito alto. Era assim, 100, 150 crianças morriam para cada 1000. Aonde? Lá na África? Não, em nosso país. Caiu para 80, caiu para 50, aí hoje nós estamos aí em 10 crianças para cada 1000 que nascem, morrem, e atualmente morrem de causas conhecidas, não dessas causas infecciosas que poderiam ser tratadas, que poderiam ser evitadas. Então, esse quem escreveu, o CDC, e redigiu essa frase assim, que nós temos isso assim como uma coisa assim extremamente importante. As vacinas foram a maior conquista deste país no século XX. Isso está mudando. Então nós já estamos assim no início do século XXI e já começam a surgir, com a mudança de governantes, começam a surgir situações que começam a questionar e a mudar essa frase, que para nós brasileiros, para nós que vivemos esse aspecto de um país que morreu muita gente, muita criança já por doenças graves, infecciosas, e que hoje isso caiu bastante. Então a nossa experiência é muito favorável em função da diferença de mortalidade infantil do passado, da sua época, Marcos, e de agora. E não tenho dúvida que as vacinas têm uma participação fundamental, absoluta, nessa diminuição de crianças morrendo. E aí, por que você está falando isso? Estou falando porque, veja assim, o que aconteceu agora e que tem muita gente trazendo essa dúvida para a gente. Ô Francisco, fala aí. Você acha que deve vacinar mesmo as crianças? Porque eu estou vendo notícias lá dos Estados Unidos dizendo que, olha, esse negócio de vacinação é bobagem. Gente, cuidado com isso, sabe? Claro, repito, o filho tem toda inteirinho seu, toda a responsabilidade sua, mas as vacinas continuam sendo um assunto assim muito sério, mas que deve ser considerado e a criança realmente deve receber vacina. Não é uma coisa isoladamente minha. Eu estou falando aquilo que a gente lê, que a gente estuda e vem como orientação decisiva do Ministério da Saúde, do Plano Nacional de Imunização, das secretarias de Estado, municipais. Olha, a proposta é vacinar. Mas veja o que chegou. O governo dos Estados Unidos reduz vacinas infantis recomendadas e gera reação de especialistas. Vou voltar para a frase. Olha, isso aqui foi o governo dos Estados Unidos que disse, o CDC.
as vacinas, maiores conquistas deste país no século XX. Agora, o governo dos Estados Unidos reduz as vacinas infantis recomendadas. As vacinas para as crianças reduziu o número. Nós vamos ver, reduziu de 17 para 11. Vamos mencionar quais as vacinas que foram diminuídas. Então veja, mudou. Começou o século, mudaram-se os valores. As propostas estão sendo diferentes. E aí nós temos uma reação de especialistas que nós vamos mencionar para vocês. Revisão inédita corta 6 imunizantes do calendário universal e acende alerta sobre riscos de retrocessos em saúde pública. Isso foi a orientação. Os especialistas estão dizendo, olha, cuidado, isso é um alerta sobre os riscos de retrocessos em saúde pública. Se você parar a vacina, nós corremos um risco muito grande de voltar ao que nós éramos. E nós colocamos uma coisa assim, bem grande aqui, bem em vermelho. Nossa, que colocação é essa? Por um lado, no século XX, foi a maior coisa que aconteceu. Se o CDC, agora o governo americano reduz as vacinas. Olha, cuidado. Isso agora, gente, em janeiro agora. Faz 3 meses que isso aconteceu. Nós já estamos tendo repercussão no Brasil, porque nós vivemos num mundo globalizado e as notícias vão andando, vão correndo, os pais vão sabendo e vão ficando com medo e alguns assumem a responsabilidade de não vacinar. Gente, você pode até fazer isso, eu repito, você é o dono do seu filhinho, a maior responsabilidade é sua, mas preste atenção, toma cuidado, olha para toda essa história que nós estamos mencionando e decida. Claro, você tem liberdade para decidir. Agora, nós profissionais, nós temos que ter uma coerência de trabalho. Existe o Ministério da Saúde responsável pela saúde pública, nesse assunto existe um plano nacional de imunização, existem as secretarias, nós temos institutos extremamente competentes na produção de vacinas, como é o Instituto Butantan. Quantas vacinas estão saindo de lá? Tudo assim, realmente assim, para evitar que doenças tratáveis, evitáveis, você acaba resultando numa situação de gravidade e até no risco de óbito. Então mudou o entendimento de um país como os Estados Unidos. E isso realmente merece assim, muita atenção, muito cuidado. O que é que foi feito? O governo dos Estados Unidos anunciou em janeiro agora de 2026, portanto é uma notícia recente, gente. Uma mudança sem precedentes, isto é, não é que eu estou escrevendo coisas, isso é tudo copiado. Isso é cópia de informações, de trabalho científico, isso é cópia de uma literatura séria, de que realmente essa decisão é uma mudança sem precedentes no calendário de vacinação infantil. Veja, o que fez o governo dos Estados Unidos? Essas vacinas foram recomendadas de rotina para todas as crianças, foram tiradas do calendário. Olha, uma mudança no calendário. E tiraram quais vacinas? Tiraram a vacina para gripe, a vacina para hepatite, a vacina para meningite, a vacina para as bronquiolites e até as vacinas para diarreia. Veja como isso aqui é importante. Se a gente for falar e devemos comentar sobre a importância dessas vacinas para evitar essas doenças, quem já viveu muito, como eu mencionei, quem já viveu muito internações por vírus sincicial respiratório, essa vacina que agora estão fazendo em gestante, gente, que coisa maravilhosa para isso. Maravilhoso. A gestante entre a 32ª e a 37ª semana de gestação toma uma vacina para beneficiar o bebê que vai nascer contra as bronquiolites. Isso é fantástico. E veja, o número de imunizantes recomendados universalmente na infância caiu de 17 para 11. Olha,
diminuíram vacinas para essas doenças. Gente, às vezes eu pensar, você que está pensando em não vacinar o filhinho, pensa direitinho. E essas são situações de doenças que podem tornar-se seu filho muito doente ou até correr risco de óbito. Vamos pensar direitinho? Enquanto você pensa, o Marcos chama um intervalo para a gente e nós voltamos para o nosso terceiro bloco. É isso aí, doutor. Rapidinho a gente volta para o último bloco do Mundo da Criança de hoje. Não saia daí. Até já. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutrissiman. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutrissiman é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutrissiman, no fim do momento. Cuidar da sua equipe é investir no crescimento da sua empresa. Com o Plano Empresarial Unimed Marília, você oferece mais segurança e qualidade de vida para seus colaboradores. Neste mês de abril, aproveite condições especiais para novos contratos. Desconto de 25% nas mensalidades de abril e maio. Carência zero para consultas e exames simples. Mais cuidado desde o primeiro dia. Aproveite! Condições válidas até 30 de abril. Ligue agora 14 3402 2522. Aqui tem Unimed. O João inicia a educação infantil com quase 1 ano e 5 meses, e aí a gente percorreu diversos espaços e foi aqui no Criativo onde tivemos assim um belo encontro, uma grata surpresa, tanto com o espaço e estrutura física, o contato com a natureza. Então já no primeiro momento de contato com a escola a gente se encanta, sem contar também o contato já bilíngue na primeira infância, permitindo ele se desenvolver nesse sentido de uma forma natural e lúdica também, tudo muito estruturado, enfim. E as educadoras que são sensacionais, que são muito bem preparadas. É muito bonito, é muito gostoso ver a evolução que tem, né, no desenvolvimento dele. Então, assim, tanto no aspecto cognitivo quanto na comunicação, ele já problematiza muitas coisas, ele nomeia sentimentos e, por uma necessidade, o João, além do maternalzinho no período da manhã, ele passou a frequentar também o integral no período da tarde. E aí a gente percebe um avanço ainda maior e mais significativo, sobretudo na questão da autonomia. Ele está comendo muito melhor sozinho, tudo muito assim autônomo, claro, né? A gente sempre supervisionando, direcionando, mas a questão da autonomia foi um grande avanço também que a gente observa com muita felicidade. Que legal! De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. A gente chega para o nosso último bloco deste programa, que está assim incrível, falando sobre vacinação e a situação atual do país. Ele já está aqui, ó, professor Dr. Francisco. Diga lá, doutor! Marcos Vinícius, vamos para o nosso terceiro bloco. Vamos lá, firme aí, Marcos, que nós temos ainda alguns minutinhos para conversar sobre vacinação, provocando a você, papai, mamãe, família, a pensar direitinho sobre esse assunto. Cuidado com boatos, cuidado com informações não científicas, cuidado com curiosidades de pessoas assim que não têm assim experiência no assunto. Ah, eu ouvi falar, a rede social mencionou, teve lá uma pessoa que falou sobre o assunto. Toma muito cuidado. Pensa bem, você é o responsável pelo seu filho. Você pode até decidir a não vacinar, mas eu queria desafiá-lo a pensar um pouquinho. E repito, não é uma opinião pessoal, o aspecto pessoal é de apoio. Apoio é o quê? As direções que nós temos, Ministério da Saúde, Plano Nacional de Imunização, o
os institutos que produzem vacina com tanta seriedade e respeito, como nós mencionamos já o Instituto Butantan, as secretarias de saúde estadual, municipal, as sociedades de pediatria, sim, defendendo as vacinas, as sociedades de imunologia, defendendo as vacinas, as sociedades de doenças infecciosas, defendendo as vacinas. E a minha defesa pessoal é pela experiência que tivemos com tantas crianças doentes por doenças que hoje eu não encontro mais. Isso dá telespectador, Marcos, queria que você sentisse assim, isso dá uma alegria muito grande de ver muito mais vidas, de ver criança nascendo, crescendo sem risco de paralisia infantil, criança nascendo e correndo sem risco de tétano, sem risco de difteria, sem risco até por doenças, por bactérias importantes como meningococos de meningite, de pneumococos, diminuição das diarreias porque tem vacina para rotavírus. Quanta coisa a gente fica contente em não ver mais. Não ver mais. E saber, assim, a hora que a gente lê, surgiu a publicação do Ministério da Saúde sobre mortalidade infantil. Caiu de 150, 150, 30, 20, caiu para 10, 8, como é hoje. E até a nossa cidade é beneficiada por isso. Isso alegra o coração da gente, porque nós sabemos que as vacinas têm grande participação na diminuição da mortalidade infantil. É por isso que a gente está aqui, para alertar você, tomar um pouquinho de cuidado com informações. Quem é que está informando? Quem é que está falando? E de onde vem? E isso nós encerramos o segundo bloco mencionando, Marcos, que realmente essa é uma mudança sem precedentes no calendário de vacinação lá dos Estados Unidos. Aqui não mudou, mas eles tiraram essas vacinas de gripes, de hepatite, meningococos, vírus sincicial respiratório e rotavírus. Tiraram 6 vacinas, de 17 caiu para 11. Né? Deixaram apenas as vacinas assim, olha, se tiver casos assim de muita necessidade, casos específicos, faz vacina, senão é para não fazer essas vacinas. Agora, veja, qual é a justificativa, Marcos? Nós vamos colocar várias justificativas aqui. Por que o CDC, o governo americano, tomou essas atitudes? Veja, segundo o governo lá dos Estados Unidos, a nova diretriz busca alinhamento internacional. Veja, como é que você olha bem a expressão, Marcos? Alinhamento internacional. O que é isso? Veja, e citou países como a Dinamarca, que possui calendários com menos vacinas obrigatórias como referência para a mudança. O governo americano tomou a Dinamarca como padrão para reduzir os Estados Unidos, as vacinas nos Estados Unidos. E a gente brasileiro, pequenininho, Marco, país caminhando com enormes dificuldades econômicas, sociais, familiares, dificuldades enormes, Marcos. Você conhece o projeto Amor de Criança, vai ver as dificuldades daquelas famílias que tem crianças ali de todas as idades com acometimento neurológico. Quem é que pode ser tão ousado de falar: mamãe, não precisa fazer vacina para aquelas crianças? Eles já são de tanto risco, em tantas doenças. Como é que nós vamos falar para um país como o nosso? Talvez você seja uma família muito diferenciada e muito privilegiada, mas nós temos muitas famílias cujas crianças têm enormes dificuldades. Encontramos crianças com necessidades extremas. E é claro, saneamento básico é problema, relacionamentos de crianças é problema, condições hospitalares, condições de escolas, condições de moradia, água tratada, não tratada. É muito diferente, gente. Dinamarca, gente.
alinhamento internacional com Dinamarca. Você, papai e mamãe, pensa bem no que nós estamos falando. Dá para comparar, gente. Nós estamos assim, vivemos muito felizes num país como o nosso e gratos a Deus por sermos brasileiros, muito gratos a Deus. Mas nós temos limitações em saúde pública, muitas limitações. Não dá para fazer um alinhamento internacional com Dinamarca. Por isso, toma cuidado no que você está ouvindo. Toma cuidado em relação às doenças que são possíveis de ser evitadas por vacinas. E você ouve um comentário desse de que os Estados Unidos diminuiu as vacinas de 17 para 11. Bom, vou fazer a mesma coisa. Como brasileiro, você está num país diferente, muito diferente. Os Estados Unidos se espelhou na Dinamarca. Se os Estados Unidos tivesse espelhado no Brasil, ia fazer não 17, 30. É o que nós fazemos. Né? Toma muito cuidado com o que você está pensando, porque tem mais justificativa. A decisão dos Estados Unidos em reduzir as vacinas encontrou forte resistência na comunidade científica. Então não sou eu que estou falando. Isso aqui é documento científico. Infectologistas, pediatras alertam que comparações com calendários europeus desconsideram diferenças estruturais profundas entre países. É o que nós estamos mencionando. Existem diferenças estruturais profundas, enormes, entre países, incluindo desigualdades de acesso à saúde. Não é a mesma coisa que a gente. Variabilidade populacional, olha, nós temos uma variabilidade de condições socioeconômicas, de famílias, de crianças, que é imensurável. Isso não é Dinamarca. Circulação de doenças é diferente num país e no outro. E eu vejo o tamanho do nosso Brasil. Né? É diferente. Então as reações da comunidade científica à conduta dos Estados Unidos é muito forte, dizendo assim, olha, você fez um alinhamento internacional, Estados Unidos, Dinamarca, e nós aqui, pensa bem, meu querido papai, se dá para a gente entrar nesse alinhamento. Por essas razões aqui. Não dá para entrar. Tome muito cuidado. Tem mais ainda. Especialistas lembram que o modelo norte-americano foi construído ao longo de décadas com base em ampla evidência científica e é considerado um dos mais eficazes do mundo na prevenção de doenças graves. Olha, isso aqui está falando do Estado. O modelo norte-americano foi construído ao longo de muitos anos para a prevenção de doenças graves, considerando ampla evidência científica, um dos mais eficazes do mundo. Isso eles estão modificando. Pesquisadores já da Universidade de Minnesota reforçam que o uso da Dinamarca como parâmetro ignora características epidemiológicas completamente distintas. Se essa universidade dos Estados Unidos está dizendo isso, o que a gente vai dizer? Nós brasileirinhos. Não dá, né, Marcos? É muito diferente, gente. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que vem de fora, porque essas justificativas são científicas, não dá para comparar um país com o outro. E assim a gente cumpre o nosso desejo de provocar uma atenção especial para você, papai e mamãe, em relação ao comportamento de vacinas em relação ao seu filhinho. Cuidado. Não dá para fazer um alinhamento com essa proposta americana que teve um alinhamento com a Dinamarca. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Vamos pensar nos nossos filhos, vamos pensar na nossa situação de família, de um país ainda que precisa de crescer muito, todos os aspectos em termos de saúde pública. Esse é o nosso desejo. Para você, papai, mamãe, leve as vacinas a sério. Tome as decisões do seu coração, com conhecimento, com atenção.
e com responsabilidade. Essa é a mensagem, Marcos, de que a vacina realmente continua exercendo um papel em nossa saúde pública primordial. Mas, claro, a nossa mensagem de toda sexta-feira, de todo o programa, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço e um final de semana muito feliz, Marcos, para você e para todos os nossos amigos telespectadores. É isso aí, doutor. Um ótimo final de semana para o senhor, para a família, para todos que nos acompanham. E a gente volta na semana que vem, se Deus assim permitir. Até lá. Tchau!